Bira, você falou do PSA, do toque e ressonância. Passa bem rápido uma mensagem aí para os nossos clínicos, nossos colegas, quando que deve começar a procurar câncer de próstata, com que idade, quais exames. Não devemos toque, PSA e ressonância. Ressonância em todo mundo, sim ou não? Bom, reforçando, a questão do PSA é fundamental. Muitos advogaram não fazer nada e o paciente só ir ao médico e o médico fazer alguma coisa quando ele tem sintomas. Isso foi uma história de 10 anos atrás, nós nos revoltamos, eu fiz um estudo na Unicamp e provei que se o paciente fosse ao médico quando ele tivesse sintoma, 40% dos pacientes tinham doença pelo menos localmente avançada. Bom, isso foi reestudado, revisto. O que se faz hoje é paciente acima de 50 anos, toque PSA. O que pode acontecer é um intervalo maior, não anualmente. Por exemplo, o paciente tem um PSA muito baixo, 0,2, e o toque extremamente normal, próstata pequena. Ele pode vir depois de 2 anos, 3 anos. Isso é possível, mas não fazer e só vir com sintoma. Então, a idade depende, por exemplo, dos antecedentes. Se ele tiver um irmão, um pai, um tio que teve câncer de próstata, aos 45. 45 ou 50. PSA também deve-se acompanhar o PSA após o toque prostático. A ressonância, como eu frisei, ela veio ajudar a diferenciar aqueles pacientes que realmente precisam da biópsia, porque a ressonância ela tem uma acurácia boa para ver áreas onde existe chance de ter um câncer clinicamente importante. São as áreas de acumulação de contraste. Então, naquele ponto, se houver aquele PIRADS 4 ou 5, como eu falei, deve-se fazer a biópsia. Se não tiver essa alteração, talvez ele mereça ser seguido, mesmo que ele tenha alguma alteração no toque e no PSA. Então, a mudança atual é a introdução da ressonância para decidir qual é o paciente que deve sim fazer a biópsia e qual aquele que pode esperar um pouco. Muito bem, Bira. A pergunta veio da atenção primária, algum colega aí que está na atenção primária, ele fala que, então, confirmando, todos os homens a partir de 50 anos, PSA e toque. Se tiver história familiar, começar aos 45 anos. Ele coloca aqui, se tiver um PSA alterado, você já manda ou repete, dá antibiótico, faz alguma coisa? Antibiótico está proscrito. Nós já provamos que o antibiótico diminui o PSA, mas não adianta nada, ele pode ter câncer. Então, atrapalha, não dê antibiótico. Segundo, é bom repetir, porque às vezes pode ter um erro de laboratório. Confirmar. PSA aumentado, confirme com um novo PSA. Se não tiver condições de fazer ressonância, porque não é todo serviço que tenha, sim, faça a biópsia. É melhor pecar por excesso do que por falta. Eu estou dizendo, a ressonância seria muito bom para evitar biópsias em excesso. Então, quem tem condições, tem um plano de saúde, uma região que tem acesso à ressonância, a ressonância deve ser, sim, feita antes da biópsia. Muito obrigado. Bruno, rapidamente aqui, testosterona e disfunção erétil. Porque os pacientes chegam no consultório e falam assim, e a minha testosterona como é que está? Tem alguma relação? E outra coisa, psicoterapia para aquelas causas psicogênicas. Rapidinho para a gente passar para o Antônio a última pergunta. Perfeito, vamos lá. Então, realmente, testosterona na cabeça da população é igual à ereção. Eu já vi pacientes em reposição hormonal, até por conta própria, assim, preocupados porque não melhorava a ereção. A testosterona, ela é talvez um maestro ali da parte erétil. Ela não toca nenhum instrumento na ereção, mas ela coordena. Então, acho que esse é o conceito. Não adianta tentar tratar disfunção erétil dando testosterona. Isso você só vai ser bem sucedido se ele tiver um nível muito baixo mesmo de testosterona, abaixo de 150 e tal. A maioria dos homens, você precisa, além de repor a testosterona, que tem a sua outra indicação e não passa pela presença ou não de disfunção erétil, além de usar as medicações que eu citei. E sobre a psicoterapia, obrigado pela pergunta, faltou realmente comentar. Quando o homem ele tem uma origem principalmente adrenérgica, psicogênica, de ansiedade e performance, você pode usar um tratamento medicamentoso como um apoio, num paralelo aí, rigorosamente como você daria uma dipirona para um homem que tem uma osteoartrose de joelho. Você só está abrandando o sintoma enquanto ele faz o tratamento de fato, que sem dúvida é a psicoterapia. É entender o porquê esse homem se pressiona tanto, se cobra tanto, se frustra tanto diante de uma falha, né? A grande diferença de um homem que teve uma noite ruim
e o homem que entra na disfunção erétil adrenérgica é o dia seguinte da noite, né? Um fica extremamente abalado, preocupado, desesperado. Será que eu vou ter um problema de ereção, meu Deus? Esse homem entra na bola de neve da disfunção erétil adrenérgica, de erosão de confiança e piora, agravamento do quadro. Enquanto o outro homem que leva ali na esportiva um pouco melhor, não se cobra tanto, tem um perfil psicológico ali mais leve, talvez, esse homem tem só um dia ruim, no dia seguinte não lembra disso, dá tudo certo e a vida continua. Então, esses homens, a psicoterapia é o verdadeiro tratamento. Nós apoiamos abrandando o sintoma com o tratamento urológico, além de, claro, ver se não tem nada dessas doenças ocultas e fatores de risco modificáveis. Muito obrigado, Bruno. Toninho, litíase urinária, muito frequente, você mostrou muito bem a parte clínica, que é importante para a nossa plateia. Cálculo em gestante, 1 minuto. Então, cálculo, a gestante, não que ela tenha uma predisposição maior à litíase do que as mulheres não gestantes, mas ela tem algumas alterações, a compressão uterina leva a uma hidronefrose fisiológica, gestante do lado direito, o rim direito tende a ficar um pouco mais dilatado, a progesterona leva a uma diminuição do peristaltismo ureteral, e principalmente se essa mulher já é uma litiásica, tem uma predisposição, ela tem uma possibilidade de ter cálculos durante a gestação. O grande problema é que nós temos dificuldade com os exames de imagem na gestante, né, pela irradiação do feto, então você tem que ter muito cuidado nesse manejo. Você acaba usando bastante o ultrassom e, eventualmente, quando você tem que intervir, essas técnicas endurológicas, a ureteroscopia, para tirar um cálculo ureteral, por exemplo, você pode fazer na gestante a partir do segundo trimestre com segurança. Quando você tem no 3º trimestre, você pode eventualmente apenas passar um duplo J, derivar essa paciente que a gente chama e resolver o quadro litiásico após o nascimento do nenê. Tá? Mas é uma situação que pode ocorrer e gera um pouco de ansiedade, principalmente na questão de exames diagnósticos. Muito obrigado, Toninho, Bira, Bruno. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu agradeço mais uma vez a organização, o espaço que foi dado para a nossa sociedade. Acompanhem a Sociedade Brasileira de Urologia, #SBUoficial. Nós temos lives, temos programas de educação continuada à distância, nosso portal com mais de 300 mil acessos dia. Então, a gente está divulgando o máximo da nossa especialidade e eu vou deixar disponível aí para vocês perguntarem para os nossos palestrantes, mas eu tenho que entregar a sessão agora para o meu professor Roberto Corsi, que já está ali, ó, fazendo assim para mim aqui, ó. Então eu tenho que entregar a sessão aqui para ele. Obrigado pela presença de todos. A sala cheia, muito boa. Obrigado.